Saudações, queridos irmãos. É com grande alegria mais uma vez que estamos com os trabalhos da Casa Espírita Fraternidade, a qual nós iniciamos com o nosso trabalho de radiação e depois a nossa exposição da Casa Espírita Fraternidade e depois a prece de encerramento. Então é mais um momento em que nós unimos pensamentos, sentimentos e através das nossas preces, conjugada com a espiritualidade benfeitora, esses trabalhadores incansáveis do bem, para que possamos juntos unir forças e energias para poder auxiliar a todos aqueles que necessitam. Então, que nesse momento, a primeira coisa que nós podemos fazer é agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade, por esse momento tão importante em nossas vidas. E assim, queridos irmãos, possamos nesse momento fortalecer as nossas preces em direção a todos os hospitais, em direção a todos aqueles que estão passando por esses momentos de dor, de sofrimento, de angústias, de depressões, em qualquer situação aonde há essas enfermidades, que esse momento das nossas irradiações possam contribuir, auxiliando a todos que se encontram nessa situação, auxiliando através, magnetizando as suas águas, aonde quer que estejam, através dessas boas energias. Que nesse momento também possamos envolver a todos os médicos, enfermeiros, incumbidos dessa tarefa, de poder dar esse auxílio nesse momento, mas que também necessitam dessas preces, a qual possamos envolvê-los no ânimo, na força, na perseverança, na confiança, no amparo dos médicos espirituais que também estão atuando junto. Então é muito importante que nós estejamos unidos, os dois planos da vida, junto a esses que necessitam nesse momento. Assim também, queridos irmãos, que possamos também pensar em todos aqueles que se encontram nos presídios, também precisam dessa luz, desse despertar, dessas consciências através dessas irradiações, porque nesse momento também, tanto nos hospitais, nos lares, no nosso planeta em geral, aos processos de obsessão pela fragilidade, pela maldade que ainda existe, possamos lançar esse raio de luz para que possam despertar para a realidade, quando então, já cansados do sofrimento de ambos os lados, nesses processos obsessivos, esse despertar para a renovação, para a mudança dessas condutas que só trazem dor e sofrimento para ambos os lados. Assim, que possamos fortalecer as nossas preces, as nossas irradiações, levando sempre essa harmonia a qual estamos buscando, crescendo, para que todos possam também auxiliar nesse momento. Quanto mais nós estamos unidos nessa sintonia e vibrações, melhor fica a psicosfera do nosso planeta. Por isso esse chamamento para esses momentos de prece, de radiações, em qualquer momento da nossa vida, qualquer momento da nossa caminhada. Possamos assim chegar às escolas, orando por todos os alunos, todas as crianças, todos os professores, diretores, estendendo aos locais onde há o acolhimento de idosos, de crianças em orfanatos, das clínicas psiquiátricas e tantos outros lugares. Rogamos também para aqueles que estão desencarnados, que também possam receber essas bênçãos, esse carinho, essa atenção ao retornarem à pátria espiritual. E principalmente nesse momento, para aqueles que passaram pelo processo do suicídio, que possam também receber as nossas preces, as nossas vibrações, que possam despertar, buscar a consciência, a reparação, o arrependimento,
que Deus, na sua infinita bondade, dá oportunidade para todos buscarem novamente um reencontro consigo mesmo, o reencontro com as suas leis e com seu amor. Então, que esse momento, das nossas preces, nesse momento, meu Deus, possa contribuir em benefício de toda a humanidade, em qualquer lugar onde se encontra, principalmente aqueles países que ainda procuram a guerra, tão desnecessárias nesse momento. A maior guerra que cada um pode ter, Senhor, é a guerra interna consigo mesmo. Mas para vencer, para trabalhar, para lutar pelo bem de si e do próximo. Assim, queridos irmãos, teríamos muitos e muitos lugares a percorrer com os nossos pensamentos e sentimentos. Mas que nesse momento, só esse momento de estarmos aqui, fazendo esse pequeno trabalho de irradiação, junto com esses amigos espirituais e no nosso dia a dia, continuar com essas preces, é fundamental para a renovação de todos nós. Possamos agora deixar a nossa mente receptiva a todo esclarecimento que nos traz através da exposição da doutrina espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós e que assim seja. Saudamos então de forma muito cordial a todos os irmãos que se encontram em seus lares, que estão prestigiando e acompanhando as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Nosso abraço a todos, nosso respeito, nosso apreço. Nossa exposição de hoje tem o título do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nosso tema vem lá do item 11 e 12, o orgulho e o egoísmo. Kardec, na compilação da doutrina espírita, contou com vários espíritos de escola que, através do mundo espiritual, encaminharam suas mensagens para que desse esse certificado de garantia e de verdade a essa doutrina de luz, a essa doutrina cristã. E usou, neste item 11 e 12, orgulho e egoísmo, dois espíritos de escola, irmãos, colaboradores e trabalhadores da causa do Cristo. O espírito Lacordaire, em Constantina, 1863, ele que foi um advogado, um sacerdote, discípulo de Lamennais, um pensador, um sociólogo iluminista, e veio a colaborar com Allan Kardec nesta compilação do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 11. No item 12, nós vamos lá então encontrar a mensagem de outro espírito de escola, Adolfo, bispo de Argel, em 1862. Ambos, Lacordaire e Adolfo, bispo de Argel, grandes colaboradores do nosso mestre Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, para a compilação e para o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Vamos então agora discorrer sobre o que vem nos trazer Lacordaire lá no item 11 sobre o orgulho e o egoísmo. Lacordaire vem nos dizer, meus irmãos, que a caridade e a humildade não podem andar de mãos juntas, porque a humildade é nivelada pela justiça divina. E a justiça divina nos diz que todos somos filhos de um mesmo Pai, de uma mesma família universal de Deus. Portanto, meus irmãos, elas nos nivelam todos como irmãos
e a humildade, né? Não, e a caridade não caminham de mãos dadas com o orgulho. Não caminho. Mas porque somos todos nós candidatos. Somos todos nós pequenos. Somos todos nós aprendizes das leis divinas, das lições do Mestre Jesus no seu Evangelho. Somos todos. Começamos com a sociedade da família, esse templo de almas, onde os nossos pais nos trazem o seu amor e a educação moral, onde convivemos com os parentes consanguíneos, irmãos, mas rompendo as fronteiras do lar, todos aqueles irmãos com quem convivemos nessa caminhada, nessa jornada, onde somos seres gregários. Vige e vivemos num mundo onde a sociedade nos faz conviver uns com os outros num regime de interdependência. O orgulho, meus irmãos, nos adverte Lacordaire. É o adversário da humildade, porque ele tem as tintas das cores da pretensão, da arrogância, da petulância, porque se acha acima da lei, se considera o dono da verdade. Potentados por uma circunstância de uma existência de privilégios, acreditam que esses privilégios, seus bens, seus títulos, lhes são merecidos, porque se consideram especiais, porque são capazes e de uma inteligência brilhante, e desprezam os outros, os desfavorecidos, como incompetentes. Porém, nos adverte Lacordaire, quando a justiça de Deus se aplica sobre eles, para que a humildade seja a sua lição, lhe subtraindo os bens e seus títulos, se tornam rebeldes e acusam a Deus de ser injusto. Discorre Lacordaire. Será que Deus criou seres diferentes entre si em sua essência? Não nos criou todos pela lei de igualdade e não nascemos todos na simplicidade e na ignorância? Não nos deu a prerrogativa da imortalidade para sairmos desse ponto de rudeza dos instintos na direção da plenitude, da perfectibilidade, plantando em todos nós as sementes de todas as virtudes, da intelectualidade e da moralidade. Será que a essência de nossos organismos, de nossos corpos, tecidos, órgãos, olhos, ouvidos, bocas que falam, são diferentes? Há alguma diferença entre o sangue do nobre para o do pobre? Não, meu Senhor. Deus fez todos os seus filhos pela lei de igualdade. E continua a Lacordaire. Será, meus irmãos, que não te toca o coração, não te sensibiliza a tua compaixão com aqueles irmãos que dormem às ruas ao relento? E hoje, na atualidade, isto é tão cruel. E um quadro de uma fotografia de um cenário vergonhoso.
onde milhares de irmãos nossos, muitos já com as famílias, crianças, vivem as ruas, ao relento, muitas vezes sem pão e sem teto. Uma prova para todos nós, porque Deus quer que essa caridade seja exercida por nós, como prova. Graças a Ti, Pai, que muitos irmãos, muitas ONGs, fazem isto com dedicação. Continua ainda, Lacordaire, será que não tens misericórdia por esses irmãos que passam fome, por esse flagelo? Não toca o teu coração, que são teus iguais, que nossos corpos têm as mesmas necessidades, sente as mesmas dores e os mesmos prazeres. Sente o desejo do alimento, do líquido, da medicação. Teu sangue é igual ao sangue do pobre como do nobre. Continua Lacordaire. Julgais, então, por miseráveis, por desgraçados, por incompetentes e até vagabundos, os que se encontram abaixo de ti. Nos adverte Lacordaire. Todos nós estamos nesse mundo de provas e expiações, nascendo lá na rudeza dos extintos, para alcançarmos um dia a apoteose da plenitude e da perfectibilidade. E esta caminhada é longa. E à medida que vamos adquirindo a consciência de quem nós somos, temos o compromisso de assumir a responsabilidade pelo saber que já temos. E as provas são essas oportunidades dadivosas que Deus nos coloca para que corrigimos as nossas fraquezas e possamos ser testados para avançarmos sobre elas, que são as nossas necessidades, a nossa intolerância, a nossa impaciência, filhos do orgulho, a nossa intolerância, filha predileta do orgulho, a nossa falta de caridade, filha predileta do egoísmo. Passamos tudo por provas, meus irmãos. Provas, quer da riqueza, quer da pobreza. Será que já não passaste ou não passamos já por ambas essas provas? Ou passaremos mais à frente? Será que não vamos encontrar alguém que necessitamos que nos dê algo, que nos auxilie, que nos ampare? Alguém que tenhamos hoje renegado e desprezado com nossa falta de sensibilidade de ver o outro. Na balança divina, meus irmãos, somos todos filhos de Deus, de um mesmo Pai. Somente as virtudes morais dos sentimentos educados nos distinguem dos nossos irmãos aos olhos de Deus. Nossas riquezas, nossos bens materiais, nossos títulos ficam todos aqui na terra. Pertencem a esse mundo material. Não vamos com caminhão de mudança
para o cemitério e nem para o mundo espiritual. A doutrina espírita, meus irmãos, deixa claro. Ela não é contra adquirir bens e possuir títulos. O que ela nos adverte é que devemos nós usar esses bens para finalidades que eles se destinam. E compreender que as pessoas são mais importantes. Porque, meus irmãos, muitos irmãos, em vez de possuir os bens, são possuídos pelos bens. E com uma faixa cega aos olhos, não percebe o outro. Nos diz, meus irmãos, que somos imortais. Todos estamos nessa caminhada de aprender, de amar e de servir. Na questão da caridade e da humildade, que Cristo tanto combateu, a humildade com o orgulho com a humildade, o egoísmo com a caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: como Jesus entendia a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Ora, meus irmãos, a benevolência, que é irradiar, espalhar esse bem que está ao nosso alcance, só é possível com a humildade, com a caridade, de reconhecer que todos nós somos irmãos, que assim que auxiliamos também poderemos ser auxiliados à frente. A indulgência. A indulgência, meus irmãos, é combater esse orgulho. A indulgência é não ficar condenando, como fica o orgulhoso, com a sua severidade, com a sua rigidez, impondo sentença de críticas ácidas, de palavras duras, àqueles que cometem equívocos. Porque o orgulhoso acha que ele nunca erra. Ele sempre está com a razão. Acima do bem, acima do mal. O dono da verdade. O perdão, somente uma alma humilde e caridosa é capaz de perdoar. Porque aquele que perdoa, este é o primeiro beneficiado. Porque ele deixa de se alimentar com aquele sentimento negativo que fica lhe corroendo o coração, e esse sentimento fica contaminando a sua corrente sanguínea, agindo sobre ela. E a ciência diz: causa de tumores e cânceres. Ao perdoar, nós nos desprendemos deste sentimento. E o irmão vai responder não para nós, para a justiça divina. E vamos orar por ele para que ele se arrependa, né, e possa mudar seu procedimento. Mas não vai ser nós que vamos julgá-lo. Vamos perdoar e nos libertar dessa mágoa que pode recrudescer em doença física. Nos diz Lacordaire que a humildade é reconhecer esta grandeza infinita desta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A resposta da pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 1, o que é Deus? É o nosso grande Pai, é o nosso grande Criador, e que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento, nos disse Jesus: amas a teu próximo como a ti mesmo. A humildade
de amar. A caridade para amar, que é a ligação que faz esta justiça. Amar para ser amado. O Lacordaire, então, vai encerrar, né, a sua análise, discorrendo sobre o orgulho e egoísmo, nos fazendo um chamamento. Ouçam com a acústica da alma as vozes dos espíritos que ecoam em vossos corações. Sedes humildes, sedes generosos, sede caridosos, sem ostentar. O que a mão direita dá, que a mão esquerda não saiba. Não duvideis, nos diz Lacordaire, da bondade de Deus em tuas provas, meus irmãos. São para o nosso crescimento, para a nossa depuração. São este propósito. O orgulho representa a prepotência, a arrogância de uma sociedade muito rica em intelectualidade, em tecnologia, em ciência, mas ainda muito pobre em sentimentos de humildade e de caridade. Humildade, meus irmãos, é reconhecer que todos nós somos candidatos ao socorro divino, que todos nós somos aprendizes e pequenos, que todos nós necessitamos do auxílio dos bons amigos espirituais e aqueles irmãos que permeiam essa caminhada, que as nossas quedas, que estendem a mão para nos erguer, que a mesma mão, os mesmos braços podem nos acolher com o seu consolo, que a mesma mão possa nos apontar o caminho seguro, o caminho de luz, o caminho de Jesus. Desperta o teu olhar da compaixão do teu mundo íntimo para com o teu próximo. Nos dirigimos agora para a segunda mensagem de Adolfo, o bispo de Argel, que inicia a sua mensagem psicográfica a Kardec nos dizendo que o mal-estar das aflições que se passa sobre a terra é de natureza física e moral. É pela falta da benevolência que não pode andar de mãos dadas com a soberba do orgulho. E há tantas desgraças onde o orgulho é o causador da divisão, de conflitos, de rebeldias e até de guerras. E o egoísmo é o grande inimigo da caridade. Onde, meus irmãos, se acende pela sua vaidade aqueles que ostentam. Então não pode andar de mãos dadas, devido à sua soberba. O venerando Adolfo, o espírito de Argel, nos diz que o orgulho é a fonte de todos os males para a felicidade do homem. Ele é o pai do egoísmo. Nos diz ele, esforçai-vos para destruí-los em vós, aplicando a lei do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Não façais aos outros o que a ti não querias, ou não queres que te façam. Queres ser amparados? Ampara. Queres ser amado? Amas. Humildade e caridade. Continua Adolfo, o bispo de Argel, nos dizendo que o orgulho não é indulgente. Sim, porque ele deprecia as pessoas com suas críticas ácidas e depreciativas, considera-se orgulhoso inatingível, invulnerável, dono da verdade, crer-se superior
e acima dos seus irmãos. Nos diz Adolfo, o bispo de Argel, que isto é um sinal de atraso moral. O egoísmo não é solidário, porque só pensa em si. É um narcisismo, onde o egoísta só vê o espelho, onde ali reflete apenas os seus prazeres, apenas a sua felicidade. Ele não consegue enxergar, não consegue ter compaixão e ver as necessidades do outro, suas dores, seu sofrimento. Somente vê os seus prazeres. Na espiritualidade, meus irmãos, nos diz os venerandos espíritos superiores, é o maior o que for mais humilde e o mais caridoso. A humildade e a caridade andam de mãos juntas. Como conclusão, questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Temos uma civilização tão sofisticada, né? Com alta performance tecnológica e científico, porém pouco moralizada. Isto que, com a intelectualidade desenvolvida, o homem já tem discernimento do certo e do errado e do bem e do mal. Mas lhe falta a educação do coração, educar seus sentimentos, a educação moral. Na questão 913, Kardec vai perguntar: dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Nós o dissemos já muitas vezes, é o egoísmo. É o egoísmo que é incompatível com a justiça, com o amor à caridade. Sim, o egoísmo, ele pensa só em si. E a justiça quer que todos os filhos de Deus sejam também usufrutuários das suas necessidades físicas, amparadas pelos seus irmãos, que assim podem levar até eles. E também pela assistência educativa, moral, religiosa e sentimental. É incompatível. É incompatível. O egoísta só pensa em si. Ele não percebe o outro. Ele não se sensibiliza com o nosso irmão. Para encerrarmos, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Eis o que não se cansa o cristianismo de combater e que a doutrina tanto nos esclarece, suas causas e suas consequências. O orgulho e o egoísmo. Pois então, meus irmãos, vamos refletir sobre a nossa conduta e o nosso comportamento. O orgulho é pai da inveja, é pai do ciúme, é pai da intolerância, é pai do radicalismo. Vamos ser humildes, respeitar o outro, ver no outro um irmão nosso, ver que amanhã podemos tropeçar e ter também a necessidade de ser amparado. E a caridade é a grande ponte que nos une na procura de levar esse bem, quer físico e quer moral, para arredondar na lei maior, que é o amor. Que assim seja. Fiquem todos na paz de Deus e do nosso Mestre Jesus. Assim então, queridos irmãos, chegamos a mais um final da nossa exposição. Fica aí o nosso agradecimento por essa grande oportunidade
de estarmos mais uma vez buscando esse esclarecimento através da doutrina espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver cada vez mais na busca dessa doutrina, envolvendo assim a todos os demais, a toda a humanidade, em muita paz e muita luz. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.